Hoje nós vamos fazer a reflexão, nosso estudo de Jesus, a luz do mundo, que está em João, capítulo 8, versículo 12 ao 20, e João, capítulo 12, versículo 46. O nosso estudo foi feito através do livro Vinha de Luz, no capítulo 146, no livro Fonte Viva, 166, de Emmanuel e Chico, em torno do Mestre Vinícius, página 298, e o nosso livro, do curso de aprendizes do Evangelho e a Bíblia. Muito bem. Nós vamos começar hoje com João, capítulo 8, versículo 12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, disse o Mestre, no gasofilácio, quando ensinava no templo. Os versículos seguintes, Jesus responde aos fariseus que se opuseram a ele dar testemunho de si próprio, pois não seria verdadeiro. Como alguém pode dar testemunho de si próprio? E o Mestre diz que eles julgavam segundo a carne e ele a ninguém julgava. Que ele e o Pai que o enviou tinham o verdadeiro juízo, pegando exatamente o que estava escrito na lei deles, que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro, então ele e o Pai eram duas pessoas. Então o Mestre fala que ele e o Pai que o enviou testificavam sobre ele. E eles perguntaram, onde está o Pai dele? Porque eles pensaram que devia estar por ali. E Jesus responde, não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E ali naquele momento eles não prenderam Jesus, diz a Bíblia, porque não era ainda chegada a sua hora. E o Mestre veio iluminar, amigos, os nossos corações que ainda estavam em trevas. Ele andou conosco, ele misturou-se, integrou-se à humanidade para que ficasse registrado aos olhos das gerações futuras, nós, a importância do amor em nossas vidas. E já se passaram 2022 anos. Tantas interpretações, diz Vinícius, no livro Em Torno do Mestre. Tantos pontos de vista, tantas dissensões. E sabe o que fizemos? Demos costas à luz. E nada mais vimos do que a nossa própria sombra refletida no caminho da nossa vida como seres humanos. O Evangelho do Mestre, ele não era para ficar ali na letra, mas para que a nossa alma encontrasse vida. Na verdade, as letras, elas se tornam cada vez mais brilhantes quando nós nos colocamos em condições de entendimento. E como são essas condições? Nós só conseguimos aprender quando nós estamos, naquele momento, mais humildes e com a receptividade na mente e no coração. É isso, amigos. Depende da luz que nós vamos amealhar e que nós já amealhamos ao longo das idas e vindas entre a terra e o céu. Pois é, depende também se nós queremos nos disponibilizar a Deus para ajudarmos na construção de um novo amanhecer. No nosso livro lá do curso de aprendizes de Evangelho, na página 123, ele lembra o Emmanuel no capítulo 12 do livro Caminho da Luz, que fala sobre a maioridade espiritual da humanidade, onde Jesus, com a sua exemplificação, entregou o código da fraternidade e do amor a todos os corações, aonde o amor seria a única forma de nos libertar das trevas. Por isso que Jesus, a luz, veio a missão de nos salvar, despertando para a verdadeira vida. E nos convida a fazer, não como espectadores somente, mas principalmente Ele está nos convidando para sermos efetivos participantes desse novo amanhecer. Os tempos, queridos, são chegados. E Jesus, como antes, continua sendo a luz do mundo,
No livro do Apocalipse, onde João, mediunicamente, escreveu o capítulo 21, versículo 23, ele afirma exatamente isso. Ele diz assim: a cidade, ela não precisa de sol ou de lua para iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Esse capítulo do Apocalipse descreve a Nova Jerusalém, que desce do céu, onde descobriremos, amigos, que a luz interior, despertada por Jesus, nos capacitará de sermos morada do Deus vivo exatamente aqui na terra. Por isso que ele diz que a Nova Jerusalém desce aqui para o plano terrestre. Jesus como lâmpada significa que as virtudes que Jesus viveu e nos deixou como ensinamentos serão a luz que nós iremos todos resplandecer nessa nova etapa em que a Terra se encontrará transformada. Porém, enquanto vivemos esses momentos de transição, todos hoje somos convidados a refletir internamente sobre o clarão do Cordeiro. Amigos, quando não colocamos a lâmpada de Jesus para clarear a leitura do que nos chega ao nosso conhecimento, o que acontece? Nós fazemos interpretações discordantes. Vemos incompatibilidades entre nós e os outros que nos cercam. Saímos falando que a pessoa é tóxica, né? Tóxica é a moda, que nós precisamos nos afastar daquela pessoa naquele momento para não nos contaminarmos. Esquecemos que o mestre tem uma estrutura, nós precisamos nos estruturar para nos misturar. Mas o mestre se misturou. Ele não quis saber quais eram as dificuldades de nenhuma pessoa. Ele esteve ao lado, ele acolheu, ele amou, ele trouxe o entendimento e a compreensão para cada um daqueles que estavam no caminho naquele momento em que ele caminhava aqui na terra junto conosco. Por isso, amigos, quando nós não colocamos a lâmpada de Jesus nos caminhos das nossas vidas, nós geramos muitas vezes ressentimentos nos outros com as palavras. Nós magoamos as pessoas facilmente. E o que acontece? Perda de tempo, de trabalho, porque nós nos retiramos do campo de serviço. Longe dessa luz, Jesus, dessa lâmpada Jesus, nós pré-julgamos erroneamente as pessoas, os fatos que nos acontecem. E aí nós nos complicamos e desertamos da obra a ser realizada. André Luiz disse em um dos seus livros que cada criatura percebe a vida ao ponto de vista que ela se coloca. E o mestre acendeu a luz. E saber, gente, é luz que liberta. Por isso eu termino a nossa reflexão com uma frase de um livro que diz assim: cego é aquele que caminha no escuro depois das luzes acesas. Abraços fraternos.